Paz do Senhor, meu povo, tudo bem com vocês? Glória a Deus, expectativa, coração a mil. E aqui estamos, né? Nos empenhando mais uma vez por tentar realizar mais alguma coisinha, né? A gente fala coisinha nesse diminutivo, não menosprezando, mas porque muitas vezes, aos olhos humanos, parece irrelevante, parece pequeno, mas só Deus sabe a relevância, principalmente no anonimato, no oculto, a relevância que pode ter qualquer pequeno ou grande trabalho para o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês e eu tenho uma pauta para a gente seguir direitinho aqui sobre tudo que eu tenho que falar desse novo projeto, desse novo propósito que Deus colocou no meu coração, que na verdade, se a gente for colocar os pingos nos is, a gente já fazia esse trabalho. Eu já fazia esse trabalho e diariamente, às vezes de madrugada, daqui a pouco vocês vão entender, e agora a gente só está, eu não digo profissionalizando, não é uma profissão, não vamos fazer da palavra de Deus um mercado, não. Estamos oficializando, buscando em Deus que essa oficialização possa aí nos garantir aí avançar com os nossos projetos. Inclusive, eu vou falar o propósito, porque que nós estamos assim. O áudio tá bom aí, eu não sei como é que tá tudo bem. Pegando até a cadeira, Ranger. Ah, legal. O ranger da cadeira, tá. Né? Gente, não liga não, tá? O ranger da cadeira. Eu vou tentar ficar aqui paradinho com ela aqui, tá? Tô com a minha família aqui, todo mundo se movimentando que nem detetive, para não fazer barulho. Mas as nossas coisas aqui são muito naturais, tá? Eu fiz esse cenário aqui apenas a título de que você visualize, mentalize que tudo aqui gira em torno da pregação, do anúncio do Evangelho, tá bom? Eu vou aqui também abrir rapidamente a página do Face só para a gente saber quem está conosco e eu poder por aqui saudar, para não precisar a Carla falar aqui comigo, né? Nossa, a imagem eu até fiquei bem na foto aqui nessa imagem, viu? Ficou muito bom, você tira print aí, tire alguns prints para depois mandar para a gente aí, para que nós possamos guardar aí em nome de Jesus, tá? Então eu estou vendo aqui a irmã Érica, Caroline, que está bem longe, né? A Érica já chamando a irmã Zenilda, o Carlos, a Claudina, o Gabriel. Olha, gente, hoje não é o rei te dará descanso, né? Mas a gente vai orar por vocês sim. No entanto, aqui nós temos uma pauta, nós temos aqui um cronograma a seguir, e eu espero em Deus que a gente consiga seguir esse cronograma aqui, tá? Para a glória do nome de Jesus. E vai ter uma surpresa durante essa live, e você pode ser a pessoa que vai fazer parte desta surpresa. Calma, não é nada que vai aparecer sua imagem, não precisa arrumar o cabelo, arrumar a sala, não. É uma surpresa que um de vocês vai ser o participante, mas uma surpresa agradável para que nós possamos entender o porquê que nós estamos nos propondo a fazer isso, tá bom? Então nós vamos começar com oração. A gente tem um tempo, eu não quero que esse tempo ultrapasse 1 hora, no máximo 1h10. Se você puder ficar aqui, se não puder ficar, eu entendo, agradeço. Só vou pedir uma coisa, todos que estão chegando, compartilhem essa live, faça alcançar outras pessoas. Nós vamos enviar posteriormente para o Instagram e também para o YouTube. E por falar em Instagram, não esqueça de seguir o Instagram Instruídos. Me parece que lá o endereço está Instruídos MSP. Parece que é underline MSP. Dá uma olhada lá, a Carla vai confirmar aqui para mim e a gente vai estar conectado. Então, se a voz está legal, mesmo a minha voz rouca, está tudo em ordem, está tudo ok, vamos começar fazendo uma oração e logo proceder com as pautas que nós temos e com a surpresa. O endereço é esse mesmo? Instruídos underline. É só, Instruídos underline é o endereço do Instagram oficial, tá bom? Hoje nós vamos passar a metodologia, o contato que você vai ter que buscar para fazer. A gente ficou aqui na dúvida se era inscrição, se era matrícula, independente. Se for inscrição, matrícula, mas você vai fazer e juntos estaremos glorificando o nome do Senhor, tá bom? Vamos então orar, oremos todos em nome de Jesus, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amado Deus, querido Pai,
Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti eternamente. E também através das nossas vidas, neste projeto, mais um que o Senhor nos permite. Queremos crer que será uma bênção, que vidas serão alcançadas, inclusive já temos boa notícia para contar sobre pessoas que já abraçaram o projeto e assim nós te engrandecemos, Pai. O Senhor sonda e conhece corações. Tua palavra diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a resposta vem em seguida. Eu, Senhor, conheço o coração, esquadrinho os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas obras e a cada um segundo o fruto de suas ações. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está na lente das câmeras, o homem enxerga com seus óculos sobre a sua ótica, mas o Senhor vê o coração. Então, olha para o meu coração, coração da minha família que faz parte deste projeto, o coração de todos que por aqui serão envolvidos e nos ajuda a ser uma gota nesse oceano de tanta gente que pode contribuir de maneira até mais relevante para o teu reino, para o alcance das almas e para uma pregação realmente bíblica e que seja de fato o Evangelho. Nós te agradecemos, que o Senhor possa fluir através de nós, que tudo que for falado aqui esteja na tua direção, tenha a tua aprovação e a tua bênção. E mesmo esta live seja abençoadora de muitas vidas, que nada nos interrompa, que toda retaliação, todo mal caia por terra e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aí, pastor Júlio Fagundes, que benção. Johnny, muita gente boa aqui. Gente, nós temos uma pauta, eu vou falando com vocês esporadicamente, mas preste muita atenção. Você pode deixar para compartilhar depois. Se já quiser compartilhar, não tem problema, mas eu quero que você preste muita atenção dessa pauta que nós temos aqui, tá bom? Eu não poderia começar o anúncio desse projeto sem falar primeiro da minha história. E por que é importante falar da minha história? Porque eu quero que a minha história ela seja a evidência de que, de alguma forma, eu possa ousar a realizar esse projeto. Porque assim, a gente entende, irmãos, que não podemos colocar a mão ou nos propor a fazer algo que não tenhamos respaldo moral, que não tenhamos buscado a necessária capacitação e, sobretudo, que não tenhamos alguma experiência. Já pensou alguém que nunca passou por uma autoescola, nunca dirigiu um carro, tentar ensinar outra pessoa a dirigir? Já pensou alguém que mal sabe fritar um ovo dentro de casa, chegar num restaurante para trabalhar como cozinheiro ou cozinheira? Já pensou, vamos citar aqui outro exemplo, já pensou alguém que nunca tocou instrumento reger uma banda de música? Então, a minha história aqui, de forma sucinta, vai servir para que compreendamos se de fato eu possa, de alguma forma, contribuir com o seu ministério, a sua vida espiritual, não só você como pregador ou pregadora, mas como estudante da Bíblia, como um bom ouvinte da palavra, como alguém que quer obter conhecimento e principalmente alguém que quer ter aí um norte, uma direção para aprender a confeccionar um sermão, a preparar um esboço e a transmitir uma mensagem, mesmo que de maneira simples, mas acima de tudo o seu conteúdo sendo bíblico, ok? Então eu já faço, esse ano eu vou fazer aí 22 anos, 23 anos que sirvo ao Senhor, né? E desses 23 anos, logo muito cedo, eu me envolvi com o Ministério da Pregação. Quem nunca ouviu, muita gente aqui já ouviu. Mas como é que eu me envolvi? Quando eu fui para a igreja, que o pastor Márcio Clay, que foi quem ganhou a minha alma para Jesus, me levou para a igreja, o primeiro cargo que eu tive, geralmente no Nordeste, é o primeiro cargo que muito novo convertido tem. Foi a sonoplastia, né? Talvez seja por isso que Pedro gostou da sonoplastia, né? Então eu fui para perto da caixinha de som, aquela caixa amplificada,
da marca Estanque, tinha muito naquele tempo. E todo dia eu ia para lá, fazia parte do vocal Nova Aliança. Quantas lembranças, hein, Mancala? Nova Aliança marcou a nossa... Se tiver alguém do Nova Aliança aí, pode testemunhar. Marcou a nossa história, né? E fiquei ali na pequena congregação do Monte Sião, que era num ponto alugado, numa portinha de rolo, em frente à casa do irmão Mundoca. Irmão Mundoca, porteiro fiel, senhor de idade, que quando se alegrava... Ô Jesus, a gente até imitava o irmão Mundoca. De vez em quando eu imitava ele, mas era uma alegria ali. E estávamos ali no vocal Nova Aliança. E um dia, não sei se o Jonas vai assistir essa live, o Jonas hoje é pastor, está no ministério próprio, ele e toda a sua família, mas se o Jonas aparecer, ele pode escrever aí. O meu dirigente, o irmão João Batista Brandão, a quem manda um abraço, a irmã Joaninha, ora aquele irmão João Batista, um dirigente exemplar, alguém que marcou a nossa vida por sua humildade, simplicidade, e se falando de pregação, com muito respeito, deixa eu dizer uma coisa, o irmão João Brandão não era aquele pregador eloquente, não tinha um conhecimento profundamente teológico, embora estudou teologia. Era um homem muito simples, mas um homem quebrantado, um homem de lágrimas, que Deus usava para nos ensinar naquela calma. Se você conhece um pregador calmo, multiplique por 10, era o irmão João Brandão. Bem tranquilo, mas que a gente foi instruído e recebia de Deus. E um dia, de domingo, ele chama o Jonas para dar uma palavra, para ser um pregador. A mãe do Jonas tinha arrumado lá um terno com colete marrom, eu ainda lembro. E o Jonas estava todo alinhado como um pregador no seu estilo. E o Jonas subiu no púlpito e pregou por aproximadamente 30 minutos. Gente, como é importante prestar atenção numa mensagem. Hoje a nossa geração pensa mais no pregador do que naquilo que ele vai pregar. Muita gente pensa se o pregador é famoso, não sou contra a fama, tá, irmãos? Se o pregador é relevante, se ele tem muitos seguidores, se a agenda dele está bombando, muita gente pensa nisso. Mas a preocupação hoje de um verdadeiro ouvinte é o conteúdo que está sendo exposto. E eu fiquei prestando atenção naquela mensagem. E vou dizer para vocês, aquela mensagem me impactou. Só uma pausa aqui, vocês aqui em casa podem ficar à vontade, tá? Podem ficar à vontade. Aquela mensagem me impactou. Por quê? Porque enquanto Jonas pregava, algo dentro de mim estava sendo produzido. Quem nunca imaginou na vida que seria um pregador, eu particularmente pensei que fosse músico. Se você não sabe, talvez alguém aí da banda do João Alberto vai passar por esses vídeos e vai confirmar isso. Por 10 anos eu fiz parte de uma banda de música. Eu toquei corneta de um picho, depois trompete, e até fui regente dessa banda por um tempo, né? Então foi muitos anos envolvido com a música, embora fosse um músico de ouvido. Até hoje eu consigo soprar aí o trompete, tirar algumas notas, né? E eu achei que seria músico, ajudaria na igreja. E nada contra os músicos, tá? Músico tem uma importância vital no reino de Deus. E aí naquele dia, o Jonas pregando, meu coração incendiado. E aquilo na minha mente vinha, Senhor, eu gostei desse negócio, que coisa interessante. E a partir dali minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu passei a ler a Bíblia, sabe? Eu comecei a ler a Bíblia por vários meses, na verdade por vários anos, pode deixar. Por vários anos eu li a Bíblia de 10 da noite, 10h30, até às 6 da manhã, por vários anos, tá? Sem pressa. Hoje muita gente diz assim, eu já li a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Eu não li a Bíblia com pressa. Eu acho que eu já li a Bíblia e eu nunca conferi assim em sequência. Mas vamos contar aí com umas 4 vezes, as 5 vezes eu já li a Bíblia. Só que a minha maior preocupação em ler a Bíblia era entendê-la. Então quando eu lia algo que me chamava a atenção, eu ficava ali até aprender. E é isso que eu digo para muita gente. Muita gente diz, pastor, como é que o senhor fez para memorizar versículo? Eu não busquei técnica de memorizar versículo. Eu busquei aprender o que aquele versículo dizia e, consequentemente, acabava memorizando ele. Vocês entendem? E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falo com emoção hoje, quantas vezes, para não incomodar na casa, não ligar as luzes, eu acendi uma vela no chão, colocava a Bíblia aberta e a vela queimava até o chão enquanto eu estava lendo a palavra de Deus. E eu não me arrependo, agradeço muito. E lembro-me da minha primeira oportunidade como pregador oficial. Foi lá na congregação da Vila Verde,
lá em São Luís do Maranhão. Era um culto de amigos. Aproximadamente 40 pessoas amigas estavam nesse trabalho, nesse culto. Gente, ignore aí o barulho das calopsitas, elas estão agitadas porque está colocando os ovinhos lá, uma delas, né? E aí estão tudo agitado ali, brigando para quem vai chocar os ovinhos lá, tá? Não ligue não. E aí eu fui pregar nesse culto, e dei o testemunho, preguei num texto de Provérbios, e ali muitas almas aceitaram Jesus. Dali para frente, a gente foi recebendo convites, e uma pessoa é muito importante no início do meu ministério. O nome dele é o irmão Nunes, foi um baita pregador, mas infelizmente teve um problema de saúde, hoje ele não tem esse maxilar, e o irmão Nunes, ele fez, sabe o que? Acreditou em mim, olha a importância. Ele me viu dando uma saudação, pegou o meu número de contato, e ele, sem que eu soubesse, começou a dizer para todo mundo, é um pregador, é um pregador, um pregador, e começou a vir os convites. Irmão Nunes, talvez o senhor não vá assistir esse vídeo, mas a minha gratidão pela sua vida é pública, é eterna, e que Deus possa lhe recompensar, e Ele vai fazer isso lá na eternidade. E aí, irmãos, comecei a preparar. E um fato curioso, que eu vou revelar agora, é que na época, como eu estava no mundão, eu não tinha terminado meus estudos. Eu só estudei na época até a 7ª série, não tinha completado o ensino ensino médio, não tinha completado ainda. Fundamental, porque você sua vida também nem o fundamental e nem o médio. Só que ali eu já comecei a fazer minhas primeiras anotações. Tem uma caixa guardada ainda de anotação daquele tempo. E quando eu fui estudar sobre homilética, sabe o que eu descobri? Isso aqui é muito importante. Que antes de eu ler a homilética, Deus já tinha colocado na minha vida essa proposta de produzir um sermão homileticamente organizado. Então foi algo extraordinário, uma experiência grande. E comecei a pregar, só no Maranhão foram 125 cidades. Parece-me que no Maranhão tem 250 municípios, então eu já preguei em lugar que você nem acredita que existe. Aquele campo de Peris, onde muita gente já morreu de acidente, eu atravessei aquele campo de Peris ali no estado do Maranhão por centenas e até arrisco dizer milhares de vezes. Glória a Deus por isso. Muitas almas vi se converter a Jesus. Só que, mesmo tendo a capacitação divina, que é a principal, eu não me detive sem os estudos. Eu procurei estudar, meus amados, e fui atrás. Sempre procurei ler, me esforçar, me empenhar, colocar a minha vida em consagração na presença de Deus. E hoje, por graça de Deus, nós temos uma formação superior. Eu terminei meus estudos. Hoje eu tenho o bacharel em teologia pela FAETEL e pela FATE, reconhecido pelo MEC. Acabamos, já faz aí um mês que concluímos a nossa pós-graduação em comunicação, oratória e homilética pela rede de ensino, a faculdade Fabra, né? Agora eu não me lembro de qual estado ela é. Tenho 2 cursos em extensão universitária pela FABAPA, Faculdade Batista do Paraná, que é o curso de extensão universitária em aconselhamento pastoral e em homilética, não podia ser diferente. Também hoje atuo como professor da Escola de Ciências Teológicas, que pertence ao pastor Neto Andrade. Se você não conhece a Escola de Ciências Teológicas, conheça. Pastor Neto é um mestre em hebraico, em grego e é profundo em teologia. A quem eu mando um abraço, porque o pastor Neto tem uma importância vital na minha vida ministerial e nos meus estudos. Tanto ele quanto a Carla, principalmente a Carla que está todo dia aqui perto, que nós estamos convivendo junto aí, esse ano vai fazer 20 anos, glória a Deus. Então, Carla sempre me motivando, sempre ali me ajudando a estudar, e o Neto puxava a minha orelha e dizia, vai estudar, vai fazer. Ele é um motivador em potencial do meu ministério no que tange aos estudos. Também cursamos missiologia pelo IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus Imperatriz. A nossa turma, modéstia à parte, foi uma das mais fantásticas. Eu não lembro agora o número de qual foi a nossa turma. Eu só sei que durou mais que 2 meses, porque o pastor Raul
estava viajando, então teve que estender o curso. A gente dormia 1h da manhã, acordava às 5h30, a Carla gestante, depois o Pedro foi com a gente, Pedro bem pequenininho, conto já a história dele aqui, que ele queria se jogar no Tocantins, e eu disse para ele, rapaz, ele queria banhar, ele bem pequenininho, queria banhar no Rio, e eu disse, se você se jogar, você vai morrer, senão eu quero morrer, só para banhar no Rio, né? Então, são lembranças, e eu tenho missiologia, tanto no estudo quanto na prática. A gente fez trabalho missionário, muito trabalho missionário, tinha desejo de África, mas chegamos aí ao Peru, à Argentina por 2 vezes, ao Paraguai e muitos outros lugares fazendo missões, inclusive missões urbanas, missões em presídios, culto no mercado, evangelismo. Entramos em biqueiras, bocas de fumo para pregar o evangelho. Então nós temos alguma experiência evangelística e experiência com a pregação, tá? E por graça de Deus, Deus me fez escritor. E já dando uma dica, muita gente escreve por escrever para dizer que escreveu um livro. E eu entendo que um livro precisa falar ao coração de quem o lê. Então, por graça de Deus, eu já escrevi 5 livros, tenho pelo menos mais 4 livros guardados, não tenho condições hoje de publicá-los, condições financeiras, mas estou esperando em Deus. Inclusive eles estão bem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o Pregadores como Apolo, Igrejas como Éfeso, que é um livro que foi divisor de águas na minha vida. Se você nunca leu, você precisa ler esse livro. Prefaciado pelo pastor Alain Brizotti, e é um livro de fácil leitura, apenas quase 100 páginas, mais impactante. Eu tenho recebido um feedback de muita gente que tem glorificado a Deus por causa desse livro. E aí, junto com ele veio Esboços e Mensagens, Dádivas de Deus. E falando em esboço e mensagem, esse é o forte do meu ministério. Deus me deu a graça de escrever e esboçar 98% das mensagens que eu prego. Eu tenho mensagem escrita que eu nunca preguei, irmãos. Vocês acreditam? Então, nunca preguei essas mensagens, estão escritas, estão guardadas. E já até dei para outras pessoas pregarem, entendeu? Então, ó, esboço, mensagem. Eu já vi livro como o esboço, como do pastor Gilmar, com 300, com 500. Esse aqui só tem 50. No entanto, não são rascunhos, como alguns livros. São esboços com tema, texto, introdução, transição, tópico, subtópico, breves aplicações e principalmente muita referência bíblica. Eu tenho recebido telefonema de pastores que dizem assim, pastor Max, passei o dia trabalhando, foi corriqueiro e hoje eu preguei a mensagem número tal. Pastor, foi uma bênção, a igreja recebeu. Obrigado por ter escrito esse livro. E o meu desejo é fazer um box, a semelhança aqui, ó, dessa fantástica coleção do pastor Gilton Moraes. Já estudei com ele, um homem fantástico na área da homilética. No Brasil não conheço alguém que tenha o gabarito e a bagagem do pastor Gilton. E ele escreveu esses 3 livros, ó. É um box da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte, do ouvinte à prática. Pode comprar os livros do pastor Gilton Moraes, que são livros fantásticos, né? E o meu desejo é fazer um box com 5 livros de esboços. 5 livros de esboços, né? Deixa eu colocar aqui. Como esse aqui, e está ali o volume 2. Eu já tenho pronto o volume 3 e já está em andamento o volume 4. Então são 5. E o último que eu lancei é aquele lá do canto, que é do curso A Pregação que Faz a Diferença. Um livro bem fininho, mas que tem todo o conteúdo do curso, que também tem ajudado muitas pessoas. Então, quando você lê o livro precisa te atrair para dentro. Por exemplo, ler os livros de Max Lucado, você começa a ler a introdução, você quer ir embora, porque ele traz a gente para dentro da história. E a gente procura fazer isso. Então, meus amados, tudo isso eu estou testemunhando, inclusive tem alguns livros aqui de amigos, por exemplo. Eu sou muito feliz, pastor Rodrigo Sino, obrigado pela honra que o Senhor me deu, pois parte de conteúdo nosso está dentro desse livro. Por exemplo, aqui nós temos esboços que são exemplos dados pelo pastor Rodrigo Sino, que você não comprou, compra esse livro, Pregando com Excelência. Aqui a parte de homilética, na parte de sermão, o pastor Rodrigo colocou um material que com muito carinho e muita honra disponibilizei, que inclusive está na FAESP, que é a Faculdade Teológica da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Esse livro aqui, Pregos Bem Fixados, pense num livro maravilhoso. Anatomia da Pregação, além de outros livros e outras obras que aqui estão, que com o decorrer do tempo a gente vai mostrando
para os irmãos, tá bom? Vamos para mais uma pauta. Então, eu acredito que eu posso ajudar as pessoas que querem aprender a pregar, que querem aperfeiçoar o seu ministério, que querem ter experiências. Acredito que a gente pode dar algum auxílio, até porque já temos feito isso. Já temos feito. Eu tenho um pastor amigo, não sei se ele vai assistir, se ele vê que eu preguei uma mensagem, eu tenho um vídeo no YouTube, ele já manda uma mensagem ali rodeando, eu já conheço, é lá do Rio de Janeiro. Aí ele diz assim: pastor, tem um esboço dessa mensagem aí? Ele todas as vezes pega, e algumas a gente concede, outras não, são de uso exclusivo, mas todas as mensagens você vai encontrar. Inclusive, eu vou lhe dar aqui lhe pedir um desafio. Eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho lá várias playlists com mensagens. Escuta, porque às vezes você não escuta a mensagem, julga o pregador apenas por um trecho de um vídeo. Escuta lá o conteúdo do presente que Deus nos concedeu, tá? E na nossa pauta tem uma pergunta: você sabe o que é ser um pregador? Por quê? Porque a visão atual do que é ser um pregador está muito distorcida, gente. Inclusive, tem gente que daria bom pregador, uma boa pregadora, só não é porque diz assim: ah, mas eu não consigo pregar como fulano, eu não consigo pregar como ciclano. Quem disse que tem que pregar igual? Eu vou lhe dizer de alguns erros que ao longo dos anos se cometeu com relação ao que é ser um pregador. Um deles, eu vou aqui usar do saudosismo, que é o fato de que na minha época, quando eu comecei a pregar, você sabe quem era o pregador bom naquela época? Quem citava muito versículo. Ele não explicava, ele não tinha tópico nem subtópico, mas se ele soltasse assim, um versículo atrás do outro, como o pastor Nerildo, como o pastor, deixa eu ver outro aqui, tem vários pastores que agora não me vem à memória, que são muito bons, memoristas. Pastor Silas Malafaia, acho que tem quase 3.000 aí, parece que ele tem quase 3.000 versículos. Eu não sei se ele tem 3.000, mas ele tem muito versículo na cabeça. Além de outros, pastor Josué Brandão, muitos versículos na cabeça. Então, naquela época, se o pregador citasse muitos versículos, ele era o melhor. Hoje é diferente. Hoje você não precisa só citar, você tem que explicar, que é o correto. Então, o que é ser um pregador? O pregador é alguém que leu o texto bíblico, procurou entender o que aquele texto quer dizer, ou o que ele disse naquele tempo. Depois que ele procura entender, ele traz para a sua vida. E uma vez trazendo para a sua vida, ele gera aí sim as aplicações, e dentro dele haverá uma mensagem que, independente do estilo como ela foi entregue, o importante é que ela venha de Deus, é que ela seja bíblica e que ela instrua o coração do pecador a viver por modo digno do Evangelho. Estamos muito preocupados com estilos, do estilo que é top, eloquente, do muito conhecimento, e às vezes o muito conhecimento é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu não estou desmerecendo isso. É claro que para a gente repassar conhecimento a gente tem que ler, tem que estudar, mas quando eu falo de pregação, eu falo da ideia de você ir para dentro da Bíblia, entender a mensagem sagrada das Escrituras, colocá-la em sua vida e poder transmitir para as pessoas da maneira mais simples e inteligível possível. Quantas vezes vemos pregadores, e isso aqui eu não estou criticando o ministério de ninguém, longe de mim, Deus me livre, cada um conduza seu ministério como Deus concedeu, não me julgo um grande pregador e jamais me julgarei melhor do que alguém. A minha mensagem é muito simples, o conteúdo é muito simples, eu só procuro na minha vida ser cristocêntrico, bíblico e evangelístico. E, sobretudo, direcionar a mensagem ao pecador para a salvação, ao salvo para a edificação e a Deus para ser glorificado. Mas veja bem, eu preciso ter um conteúdo para entregar para alguém, independente do estilo, independente da forma, se eu vou falar lento ou acelerado, se eu vou gritar, como eu gosto de dar uns bons gritinhos, ou se eu vou falar um pouco mais baixo. O importante é que dentro de mim tem uma mensagem que vá chegar aos ouvidos de alguém e lhe auxilie de alguma forma. Em síntese, e de forma muito simples, é isso que é ser um pregador. É ser um arauto, um mensageiro. Eu conheço um pregador da Bíblia que não teve tempo nem de estudar. Escute o que eu vou lhe dizer.
não teve tempo de estudar, não teve tempo de fazer nada. Depois é claro que ele deve ter se preparado mais. Mas é um pregador lá de Gadara. Você sabe quem é ele? Quando ele disse assim, Jesus, quero ir contigo te ajudar no trabalho de missões. Jesus disse, não, fica aí na cidade, vai para os teus conhecidos, para os teus amigos, e vai lá e prega. Agora permita-me parafrasear, parece que eu vejo ele perguntando, e eu prego o que, Senhor? É só dizer, quão grandes coisas fez o Senhor por ti, como teve misericórdia de ti e te amou. Para que mensagem linda. 3 tópicos a mensagem daquele pregador tinha. Primeiro tópico, estou aqui para lhe dizer quão grandes coisas fez o Senhor por mim. Segundo tópico, estou aqui para lhe dizer sobre a misericórdia que Deus teve de mim. E último tópico para a conclusão, estou aqui para lhe dizer o que eu descobri sobre o amor de Deus, o quanto Ele me amou. Viu? Como é fácil ser um pregador bíblico e comprometido? Agora, se você quer ser alguém que impressiona, que bomba, que recebe aplausos, elogios, seja ovacionado, aí o caminho é outro. Agora, quer ser um mensageiro que quando tiver uma oportunidade as pessoas possam ouvir Deus e sentir Deus através da sua vida? Então, nós estamos aqui para tentar de alguma forma lhe conduzir nesse caminho. E agora vem a surpresa na nossa pauta. A Carla vai me auxiliar aí agora. Eu não sei quem está aqui conosco, tem bastante gente. Qual é a surpresa? Eu vou mostrar para você algo interessante que acontece comigo quando eu estou estudando a Bíblia, tá? Quando eu estou estudando a Bíblia, e a mensagem geralmente nasce através de um assunto. Deus coloca o assunto na minha mente, às vezes é madrugada, andando na rua, e aquele assunto geralmente está atrelado a um conteúdo que eu já li, a um texto. Ou às vezes eu estou lendo e de repente a mensagem salta dentro de mim e Deus vai falando ali e eu já vou anotando sempre uma caneta, a minha Bíblia toda liscada. E qual é a surpresa de agora? Um de vocês, o primeiro que fizer isso, tá? Vai sugerir um texto, eu não combinei nada com ninguém, e nós vamos pegar esse texto e vamos tentar fazer uma mensagem agora. E vocês vão saber como é que eu produzo uma mensagem quando Deus me concede essa graça pelo poder e capacitação do Espírito Santo, tá bom? Um de vocês, tá? Eu não vou aqui querer que você coloque um texto, por exemplo, onde tem polêmica, uma pergunta, sabe aquelas perguntas se Adão tinha umbigo, quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, não é essas coisas não. Estou falando de pegar um texto, pode ser do Antigo, do Novo Testamento, pode ser dos Evangelhos, pode ser das Epístolas. Quem escrever aí primeiro, nós vamos pegar um dos textos. E agora você vai estar participando comigo e todo mundo vai pegar a Bíblia, todo mundo que está aí, e você vai produzir uma mensagem junto comigo. Você vai produzir um esboço. Eu tentei colocar na tela, mas eu estou sem os recursos necessários, mas nós ainda vamos fazer, tá bom? Deixa eu ver quem foi que colocou o texto. Olha só, Lucas Oliveira, Miqueias 3:8. Pronto, gente. O Lucas sugeriu Miqueias 3:8, tá? Então agora eu quero que vocês aí peguem a sua Bíblia que nós vamos produzir uma mensagem, tá? Eu já vou de antemão dizer, não vou fazer com uma professora não, viu? Que quando caiu ela saiu jogando tudo, tá? Eita, olha aí o nosso irmão Michael. Espera aí, vamos com calma, vamos ver se dá para produzir duas, tá bom? Fixa aí, deixa eu fixar aqui. Eu acho que dá para fixar por aqui, eu não deixa consigo. eu ver. Vai, daí dá. Deixa eu ver, vamos fixar, pronto. Primeiro nós vamos Miqueias 3:8. Preste atenção. Eu não posso ser infiel, desleal, sem dizer uma coisa. Eu já tenho uma mensagem temática em Miqueias 3:8, que eu uso Miqueias 3:8 como base, tá? Eu já tenho uma mensagem temática, tá bom? Mas a gente pode sim produzir outra aqui, tá bom? Ao que eu tenho sobre Miqueias 3:8, eu falo sobre a ideia de preservar e de ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Mas a gente já pode começar com uma e depois a gente vai para do nosso irmão Michael, que é o alemão do gesso. Um abraço para Garopaba, que eu já estou com saudade. Nós estamos orando, se preparando para ir para Garopaba em dezembro. Pergunta para a turma aqui se eles querem ir, tá bom? Gente, eu vou arrumar bem aqui para quem for chegando e encontre assim bem bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia, tá? Miqueias 3:8, que eu vou pegar esse pedaço de papel aqui. Vamos atrás do livro do profeta Miqueias e nós vamos saber como nós vamos produzir uma mensagem. Miqueias tem muita coisa maravilhosa, tá? Então vamos lá.
Eu encontrei em Miqueias 3:8 e é um texto que me chamou a atenção. Olha o que está escrito aí. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Tá bom? A primeira coisa que eu faria aqui, conhecendo o texto de Miqueias, é que eu utilizaria uma outra versão, porque ela traria uma conexão mais forte para os tópicos da minha mensagem. Há uma versão desse texto que diz assim, ó: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Eu, porém. Por que daria um tom melhor? Porque quando eu digo eu, porém, é como se eu estivesse dizendo, eu não sei os outros, mas eu estarei cheio do poder do Espírito do Senhor. Porque é isso que Miqueias quer dizer. Porque se você ler o contexto, que não vai dar tempo de a gente ler, você vai ver que havia pecado na liderança, os cabeças estavam transgredindo, a corrupção era grande, e enquanto em volta de Miqueias a corrupção é grande, ele diz, vocês estão nessa vida, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Mas nós vamos usar só o 8 para fazer uma mensagem de cunho textual. O que é uma mensagem textual? É uma mensagem que procede do próprio texto, onde os pontos principais serão exauridos, extraídos ou retirados do próprio texto. No entanto, você sabe que para a sua introdução, você vai precisar de um conhecimento básico do livro. Dar alguma informação sobre Miqueias, tá? Então, antes da gente produzir a introdução, a gente deixa aqui ela em branco, coloca lá o nome introdução, tá? Deixa um espaço para tema em cima, mas não esquece de escrever o texto como eu estou fazendo aqui. Então agora vamos para a Bíblia. Como eu poderia dividir essa mensagem? Na minha introdução, eu falaria para a igreja algo sobre a vida de Miqueias. É claro que eu só poderia ter alguma informação através de livros ou de conteúdo extra. Mas eu posso ser simples na minha introdução sem muito conhecimento. Como? Meus irmãos, a paz do Senhor. O texto que nós lemos do livro do profeta Miqueias é um texto que nos chama muita atenção. Miqueias é um dos profetas menores e eu gostaria de usar a vida e o conteúdo do livro desse profeta para que nós meditássemos nas suas declarações contidas no verso de número 8. Acabou. Introdução. Uma introdução curta, sem muito conhecimento, sem muita informação, mas que vai lhe ajudar a entrar no texto. Agora vamos produzir a mensagem? Então vamos lá. Miqueias diz, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força. Primeira pergunta que eu tenho que me fazer. Por que Miqueias está dizendo que está cheio? Por que ele declarou diante dos seus contemporâneos o está cheio? Aí a gente volta porque eu disse ainda agora. Porque em volta dele há uma situação deplorável, moral e espiritualmente. Então Miqueias está declarando qual é a sua situação espiritual no momento com relação à sua vida com Deus. Só que não só isso, preste atenção. Ele diz que está cheio do Espírito do Senhor, mas esse Espírito lhe deu também o senso de juízo e também lhe deu força. Só que nós já temos 3 pontos. Miqueias, o que Miqueias tem na vida dele? Primeiro, é um homem cheio do poder do Espírito. E note um detalhe aqui. Há muita diferença entre eu dizer eu estou cheio do Espírito e eu estou cheio do poder do Espírito. Faz diferença? E como faz? Estar cheio do Espírito é o fato de estar envolvido plenamente com Ele. Ele me possuiu. Agora, estar cheio do poder do Espírito é estar dotado de uma capacidade espiritual que me trouxe esse poder. E poder é capacidade, poder é habilidade. Mas ele não está só cheio do poder do Espírito. Ele está cheio de juízo e ele está cheio também de força. Primeiro eu estou interrogando o texto, nós ainda vamos criar os nossos tópicos, tá? Aí ele vai dizer uma coisa interessante, que o fato dele estar cheio do poder do Espírito, cheio de força e cheio de juízo, está conectado a um propósito. Opa, isso aqui é interessante. Por que Miqueias está cheio do poder? Por que ele está cheio de juízo? Por que ele está cheio de força? Está para. Ou seja,
tudo aquilo que ele está vivendo tem um propósito. E ele diz, eu só estou assim porque Deus me capacitou para anunciar, e aqui anunciar significa pregar, viu? Entregar uma mensagem. Para anunciar a Jacó, nação, a sua transgressão, e a Israel, o seu pecado. E aí, será que essa mensagem vai ser agradável? Não é um homem cheio do poder do Espírito para profetizar coisa boa. Não é um homem cheio do poder do Espírito para dizer palavras saudáveis. Ele está cheio para anunciar pecado e transgressão. Vamos confeccionar a mensagem agora? Qual seria o meu primeiro ponto? Por exemplo, eu poderia adotar como primeiro ponto o fato de que Deus pode nos encher do seu Espírito e por meio dele nos conceder o poder. Enquanto outras pessoas não querem, não se utilizam, Deus pode, isso aí você já está preparando a mensagem para pregar para os seus ouvintes. Meus irmãos, a primeira coisa que Miqueias me ensina é que Deus pode sim capacitar um homem por meio do poder do seu Espírito. É que Deus pode sim alcançar um homem e enchê-lo do seu Santo Espírito. E aí você se dirige ao seu público, eu não sei se você tem buscado ser cheio do Espírito Santo. E aí, a partir desse ponto, você pode abrir um leque para diversos subtópicos, como por exemplo, os irmãos sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? Você já viu na Bíblia como ela define o que é ser cheio do Espírito Santo? Os irmãos sabem o que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Aí nós temos uma gama de textos, por exemplo, Paulo aconselhando aos Efésios, e não vos embriagueis com vinho no qual contenda mais, enchei-vos de Espírito Santo. Lucas capítulo 3, capítulo 4, Lucas narrando que Jesus voltou do Jordão cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto. Nós podemos lembrar de Pedro lá no dia do Pentecoste se levantando cheio do Espírito Santo e pregando, ou seja, o Espírito Santo pode ser concedido ao homem para o capacitar com um poder extraordinário a fim de que ele realize a obra de Deus. Então, primeiro ponto, o Espírito de Deus pode sim capacitar o homem e enchê-lo do poder de Deus. Segundo ponto nessa mensagem textual, mas além do homem ser cheio do Espírito, ele também precisa cultivar outras facetas, outros frutos deste mesmo Espírito em sua vida. Pois o Espírito não quer nos conceder apenas poder, mas quer que sejamos justos e tenhamos a força necessária para viver na presença de Deus e para a realização da sua obra. Lembrando, tudo que eu estou falando para os irmãos está vindo agora. Eu estou tentando produzir uma mensagem com os irmãos, tá bom? Isso aqui não tem nada anotado, eu estou aqui só rascunhando, ok? E aí nesse ponto, nós nos remetemos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 15, aonde a partir do versículo 15 vai falar, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito. E aí ele vai falar do fruto do Espírito, que é aquilo que vai além de um poder que Deus nos concede, que vai nos tornar seres humanos que vão ter a facilidade de uma vida relacional com Deus e com o seu próximo. Então tem mais um tópico aqui, que além do poder do Espírito, Miqueias também estava possuído, dotado por frutos, por dádivas, por virtudes que o faziam ter ali moral diante daquela geração, faziam ele ter o respaldo necessário para cumprir a sua missão. E aí vem o terceiro tópico da mensagem textual. Mas Miqueias não estava cheio de poder, Miqueias não estava cheio de juízo, e Miqueias não estava cheio de força, sem propósitos, sem objetivo. Ele tinha um objetivo: declarar, anunciar, denunciar pecado e transgressão. Porque o texto diz isso, que Deus o estava capacitando para que ele anunciasse a Israel, a Jacó, a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Então vamos sintetizar os três tópicos. Primeiro, é possível ser cheio do Espírito Santo e do seu poder. Segundo tópico, além do Espírito, Deus quer nos dar virtudes. Terceiro tópico, o poder e as virtudes do Espírito têm um propósito.
No caso de Miqueias, o propósito era denunciar, era declarar o pecado e a transgressão do povo. E aí o que eu faço como conclusão ou como aplicações disso? Irmãos, nós vivemos os últimos dias. E Deus, em Atos capítulo 2, como relatou Pedro, prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas Deus não quer que esse Espírito seja derramado sobre nós apenas para que nós nos alegremos aqui na igreja, apenas para que nós tenhamos os nossos momentos de alegria, mas para que com ousadia nós anunciemos ao mundo que o pecado separa o homem de Deus, que a transgressão impede o homem de ter comunhão com Deus, e que essa transgressão pode lhe dar como salário a morte, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas existe um dom gratuito de Deus, desde que o homem se arrependa dos seus pecados. E esse dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Se porventura o pecado te aprisiona, se porventura as transgressões te tiram da presença de Deus, o Senhor Jesus pode perdoar. Pois para isto ele morreu, derramando todo o seu sangue para perdoar os pecados do mundo. Amém? E aí? Entenderam qual é a proposta desse nosso compromisso? É ler a Bíblia junto com vocês e fazê-los pensar. É abrir a mente de vocês. Vamos ver se dá tempo para falar de mais um, que foi do Michael, que citou aqui. Lucas, o que ele citou aqui? Vamos ler? Lucas 2:1. Romanos 1:16. Do Rodrigo ou do alemão? Do alemão. Vamos procurar aqui a do alemão. Efésios 2:1. Cadê o que foi que ele citou aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Cadê, meu? Tá lá no finalzinho. Lá no final. Vamos ver se a gente encontra aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Linda mensagem evangelística. Por falar em evangelística, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a maioria dos nossos pregadores, tá, isso aqui, voltando, eu não estou aqui para criticar o ministério de ninguém, Deus me livre. Se você colocar ele numa cruzada, no meio da rua, para pregar para pessoas amigas, ele não tem no seu sermão uma mensagem evangelística. Se acostumaram tanto pregando só para a igreja, que não conseguem pregar para o pecador. E eu estou falando de uma mensagem específica, que fale da necessidade de salvação, de que o homem é pecador, de que existe um Salvador e de que ele precisa se voltar a esse Salvador. Jesus salva com uma mensagem para a igreja porque ele quer salvar mesmo. Mas o pecador precisa de uma mensagem evangelística. Então vamos lá para Efésios capítulo 2 e ver que mensagem. Lembrando, para ser fiel e leal, eu tenho mensagem, inclusive esses dias eu fiz uma anotação de uma mensagem nova em Efésios 2, tá bom? Mas a minha anotação está no versículo 3. Mas o irmão Maico, que é aí o versículo 1. Olha o que Paulo diz. Lembrando de uma coisa, irmãos. Mensagens assim para ser construída precisam de um elemento essencial que eu falei aqui no começo do meu testemunho. Você precisa ser um bom leitor da Bíblia. Porque a partir do momento que um versículo é escolhido, ele vai precisar de subsídio, de base, para compor todo o conteúdo do corpo do seu sermão. Não é só ler o versículo e não ter conhecimento paralelo desse mesmo assunto doutrinário em outras porções das Sagradas Escrituras. Agora, quando você já tem familiaridade e lê, aí sim, nasce o conteúdo bíblico. Pastor, e se eu não tiver uma dica, uma chave bíblica ou uma Bíblia de pesquisas, onde você faça pesquisas por palavras, ok? Então vamos ao texto. Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como eu conheço, eu usaria uma outra versão. Em outra versão, Paulo diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e em pecados. Dá para fazer uma mensagem textual? Dá. Mas eu particularmente preferiria usar todo o contexto até o versículo 8, quando fala da salvação pela graça. Mas vamos usar só o versículo primeiro? 3 pontos tem esta mensagem. Primeiro, Paulo fala de alguém que nos deu vida. Aí o que eu pregaria? Você sabe quem de fato pode nos dar vida? E nós não falamos de uma vida superficial, não apenas da vida física, não apenas da vida material, mas de uma vida abundante.
João 5,24, ele mesmo disse: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, quando Paulo fala que ele nos deu vida, está se referindo a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que tivéssemos vida. Mas Paulo também fala do tempo em que essa vida nos alcançou. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Opa, Paulo está falando de vivos que estavam mortos. De que morte Paulo está falando? Aí a gente vai ter que estudar e pensar que na Bíblia existem 3 tipos de morte. A morte física, que é a ausência do espírito de vida desse corpo material. A morte eterna, quando os homens serão lançados na condenação, e será a morte eterna, de lá nunca mais sairão, é a Bíblia quem diz. E a morte espiritual, declarada por Jesus, quando nos evangelhos ele disse: olha, segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que é isso? Mortos sepultando mortos. Jesus estava falando dos que estavam mortos espiritualmente para sepultar os mortos fisicamente. Na igreja de Sardes, lá no Apocalipse, Jesus disse: eu te conheço, tu tens o nome de que vive, mas estás morto. Então, quando Paulo diz que ele nos deu vida estando nós mortos, ele está falando da morte espiritual. E aí nasce o segundo tópico da minha mensagem. Primeiro, ele nos deu vida. E sabe quando ele nos deu vida? Em um tempo em que nós estávamos mortos. E mortos espiritualmente. Essa morte nos separava de Deus. Impedia a nossa comunhão com Deus. Não permitia que nós enxergássemos o mundo espiritual. E além do mais, estávamos tão vivos para o mundo que estávamos sepultados nessa morte para Deus. E sabe quem nos matou? Terceiro tópico da nossa mensagem. Sabe que nos levou ao estado de morte espiritual? Os nossos delitos e os nossos pecados. Porque de fato, o pecado não só separa o homem de Deus, como também o mata. Então nós temos 3 pontos aqui no versículo 1. Primeiro, alguém que nos deu vida. Segundo, nos deu vida em um tempo em que estávamos mortos. Terceiro, o que causou essa morte espiritual? Delitos e pecados. E aí você precisa criar uma conclusão para não terminar sua mensagem falando de delitos e pecados. E como você concluiria? Você diria: e esse que me deu vida, e esse que deu vida à igreja, está aqui para dar vida a você de novo. É o mesmo que disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê não morrerá eternamente. Glória, aleluia, glória, aleluia. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Vamos ver quem está aí conosco. O Rodrigo botou Romanos 1,16. Ah, mais um, deixa eu ver o que. Foi o último. Só foi eles 3 que botaram. Que horas tem aí? Oi? Que horas tem? Porque eu tenho que falar do projeto. São Não dá. 10h59. Vai ficar para você fazer sua inscrição e a gente estudar junto na escola. Então, meus irmãos, foi um pouquinho, é simples, mas pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Você não vai sair por aí pregando, ferindo o texto bíblico, desordenadamente falando qualquer coisa. O que você vai falar é bíblico, com a interpretação correta do texto sagrado e com as aplicações necessárias para a salvação de uma alma. Amém? Inclusive eu já tenho alunos, muitos alunos, e hoje eu quero destacar aqui o Gustavo, que diz: pastor, eu não quero saber quanto é, eu quero ser o primeiro. E de fato ele foi o primeiro a se inscrever para ser o aluno. Então vamos lá falar como vai funcionar esse projeto, tá? Lembrando, as mensagens que eu formei com vocês agora, eu não tinha nada escrito, irmãos. Foi agora na hora. Mas é a graça de Deus, é a Já dá para alguém pegar e pregar. Já dá para você pregar no domingão, tá bom? É isso, pastor Juliano Fraga. Olha aí, ó, pastor Eliezer Secou. Olha, ó, uma forma linda de encerrar a mensagem. Pastor Juliano Fraga, excelentíssimo pregador, um mestre, a quem tiramos o chapéu, né?
Quem nasce apenas uma vez, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez, ok? Vamos falar do projeto agora, vamos lá. O que é o projeto Instruídos? Nós vamos utilizar daquilo que Deus nos deu, tá? Principalmente na área de construção, de esboços e mensagens, ajudar você a produzir uma mensagem com a seguinte metodologia. Nós teremos aula particular, se você se inscrever, vai ter aula particular comigo, e eu vou te ajudar a preparar a sua mensagem. Pastor José Manuel, Deus abençoe meu amigão, você e sua família. Gente, quero pedir muita oração de vocês, todos que estão comigo, pelo pastor José Manuel, que nós aprendemos a amar. É um paizão, amigão. Os pastores estão aqui, pastor Eleazar Secom, pastor Júlio Fagundes. Deixa seu contato aí, pastor Júlio Fagundes, um excelente pregador, um homem de Deus, um amigo, um homem simples, mas que prega a palavra de Deus. Além de outros, o Lucas Oliveira, o Rafael Polieri, tem tanto pregador aqui, o Johnny Divino que pregou hoje, né? Então vamos lá. A metodologia é a seguinte: aula particular via Skype ou mesmo pela chamada de videoconferência do WhatsApp. Você vai escolher. Pelo Skype é melhor por causa dos recursos que a gente pode ter à nossa disposição, tá? Não é aula pelo Zoom, não é coletiva, é por pessoa. Minha secretária está bem aqui, que é a Carol. O contato dela vai ser colocado daqui a pouco aí para você entrar em contato. E aí o que vai acontecer? Vai programar no seu horário disponível também de acordo com o meu horário. Por exemplo, o que fez a inscrição dele hoje, o Gustavo, esse pastor para mim vai ser melhor à noite. Então nós vamos reservar um tempo na noite. Tem gente que eu sei que vai estudar de madrugada, irmão. Tem gente que eu sei que vai precisar estudar de madrugada por causa do trabalho no dia competitivo. E aí você vai propor o tema, o aluno é que vai propor o tema, o texto. Se o texto for de dificuldade, nós vamos pesquisar junto, nós vamos atrás, nós vamos cavar, vamos buscar os livros, vamos buscar dicionário, vamos buscar outras versões. Ou seja, você terá um professor particular para lhe atender na produção de sua mensagem, ok? E aí em horários aleatórios, de acordo com o seu tempo e a sua disponibilidade. Além de ter acesso a conteúdos extras que são particulares, tá? Então eu até coloquei aqui no meu banner para você saber o que você vai ter direito. Tá bem aqui, eu coloquei, ó. Escolha e interpretação de textos bíblicos, é você que vai escolher, a gente vai buscar a interpretação dele junto. Quem falou, por que falou, quando falou, para quem falou, o que esse texto pode me ensinar hoje. Construção de esboços e mensagens, dicas necessárias de homilética e pregação, auxílio nas dúvidas com relação às aplicações, porque, gente, tem umas aplicações aí que eu vou contar para vocês, meu amigo. Já tem gente vendo até a barba de Moisés. Isso aí a gente sorri, mas meu irmão, esses dias disseram que Elias perdeu a comunhão com Deus, meu Deus. Meu Deus, se Elias perdeu a comunhão com Deus, eu estou desviado. Como é que pode? E o problema é que esses pregadores têm milhões de pessoas seguindo. Gente, quem fala tem uma responsabilidade muito grande no que fala. Que Deus os guarde. O que mais? Conteúdos extras de esboço e mensagem e acesso a cursos extras com desconto para aluno, porque eu vou continuar fazendo esses cursos, entendeu? Então, meu querido, tá aí o Calley, que é pregador também, ó. O Calley é pregador, inclusive fizemos o prefácio de um livro dele, o Calley está escrevendo mais um livro, vai nessa força, cara. Então, meus irmãos, pastor, qual é o valor do curso? Vamos anunciar agora oficialmente o valor desse projeto, dessas aulas particulares. A aula tem duração de 1 hora, 10 minutos aí de bônus de tolerância, tá? Para você fazer perguntas, 1 hora e 10 no máximo, tá? E por aula, você pode tanto fazer por aula ou como por pacote, tá? A Carla pode até escrever aí, por aula, R$60. Você terá 1 hora para fazer tudo que você quiser, tirar dúvida. Eu vou estar doando o tempo da minha vida e tudo aquilo que Deus me deu para disponibilizar a você. Eu procurei ser justo tanto para valorizar o meu esforço, o meu trabalho, como também para não ser pesado aos irmãos. Eu queria poder fazer isso de graça, né? Mas eu vou contar para você porque que eu estou fazendo isso daqui a pouquinho, tá? Eu não tinha esse propósito, mas vou já contar para você.
E o pacote mensal com 4 aulas de 1h10 por mês, apenas R$200 e cada aula vai sair só por 50. Então é você que sabe se vai pagar uma aula ou se vai pagar um pacote com 4 aulas, R$200. Daqui a pouco eu vou lhe dar um motivo para me ajudar. Se você, caso precise, porque tem gente aqui que não precisa. Pastor Júlio, pastor Eliazar, vários pastores aqui que não precisam disso. Estou querendo ajudar pessoas que estão aí começando e que precisam aperfeiçoar seu ministério. Então as aulas serão por videoconferência ou pode ser presencial. Só que o presencial é você vindo até o endereço, você que mora em Campinas. Aí se você quiser que eu vá no seu estado, aí você paga de avião e a gente vai. Brincadeiras à parte, é isso aí, tá bom? Então, valores. 1h10 de aula, 60 minutos. 4 aulas de 1h10, R$60. 4 aulas de 1h10, R$200. E o contato agora, a Carla vai fixar aí, tá Já bom? Uhum. Que tá bem aqui, é o contato da Carol. Eu coloquei aqui os horários que ela vai estar disponível. De 12h30 às 13h30 todos os dias. E após as 16 horas você pode ligar lá, agendar com ela, ó, eu vou querer uma aula, tal hora, tal dia, tal lugar. Ela vai me repassar, eu vejo se tem disponibilidade, ela confirma com você, agenda direitinho, ela me passa o contato. E no dia da aula eu lhe chamo alguns minutos, algumas horas antes, para a gente sentar e preparar seu esboço e sua mensagem. Amém? Eu agora quero que vocês aí escrevam, falem, enquanto eu aqui... Deixa eu tirar aqui, deixa eu desafixar aqui. Desfixar aqui o cheiro, não tá querendo sair. Vamos lá. Quer que eu veja aqui? Tu tem que fixar outro assunto. Aí vai pra baixo. Isso, então vamos lá. Travou aqui, quer travar. Vamos ver se eu consigo agora sim. Então, enquanto você vai escrevendo aí, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Não deu certo, não. Ó, a Carla já botou o contato da Carla. Você quer fixar aqui. qual? Vamos ver se você fixa aí um dos valores primeiro, tá bom? Então, meus amados, para a gente começar aqui e caminhar para o final da nossa live aqui, deixa eu dizer qual é o meu propósito com esses valores, tá? No que eu vou investir. Nós estamos caminhando para um tempo em que nós não sabemos o que nos espera mais na frente. E o maior investimento que você pode fazer é na sua família. E chegou o tempo de eu começar a me preparar, continuar investindo no ministério, mas investir na vida dos meus filhos. Né? E vou investir com muita alegria. Lucas e Carlos. Cadê onde está? Não apareceu aqui para mim. Eu vou fechar e abrir de novo. A partir de que dia o senhor já atende? Já essa semana, já começou, tá. Mas aqui não perde tempo não. E Kali, as aulas serão gravadas ou ao vivo? Então, essas aulas, se vocês quiserem fazer captura de tela, é com vocês, tá? Porque é algo particular, é para vocês, já está falando aula particular. Você pode gravar em áudio, você pode memorizar. Se a gente fizer pelo Skype, vai dar para gravar. Vai dar para dar captura. Agora, se for pelo videoconferência no WhatsApp, talvez não dê, talvez fique mudo. Mas a gente vai gravar vários conteúdos sim com os alunos, ok? Lucas, a partir de agora, já quer marcar, vambora, tá bom? Brincadeiras à parte, você vai entrar em contato com esse número, tá bom? Então veja bem, eu quero investir na vida dos meus filhos. O Caimã se inclinou para a música, mas também vai estudar. O Pedro, agora, se Deus quiser, nós queremos colocar para ele fazer aquilo que ele tem inclinações e gosta. Provavelmente vai fazer engenharia mecânica. Você sabe que demanda recurso financeiro muito alto para se pagar uma faculdade dessa. E eu quero investir na vida dos meus filhos. Então saiba que você vai estar fazendo por uma boa causa. Você vai estar plantando uma semente, vai estar me motivando. Você vai estar plantando semente na minha vida, na minha família. Porque a gente tem buscado recursos extras para sobreviver. Já somos muito bem tratados pela igreja, a igreja tem nos abençoado, mas nós temos as nossas lutas. Você sabe como no Brasil as coisas estão difíceis, poderiam estar piores, mas Deus tem dado graça e a gente sobrevive. Já são mais de 15 anos vivendo única e exclusivamente da fé e para a obra de Deus. E Deus tem nos agraciado, tá bom? Então, está aí, a Carla colocou, entre em contato pelo Zap. Isso, chama no Zap da secretária, tá? Que é a nossa irmã Carol, porque para ela ter o controle, porque
Se eu ficar atendendo, eu posso perder o controle, não anotar. Então, para mim me concentrar mais em me preparar, em buscar, estudar e só te atender na aula, não entre, a não ser que você queira falar outra coisa. Mas o assunto do Instruídos é diretamente com a Carol, para a gente fazer a coisa bem organizadinha. Eu quero finalizar me fazendo um pedido, tá? Compartilhe com outras pessoas. Se você conhece um pregador que está começando, uma pregadora que precisa dessa ajuda, fale do nosso trabalho que a gente tenta desenvolver. O meu forte, a minha área é na produção, é na construção de esboço de mensagem. Eu tenho muita coisa guardada. Eu vou deixar vocês aqui curiosos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui, ó, o tablet é uma ferramenta. Quando eu digo para a Carla que eu vou vender isso aqui, ela disse, não, senhor. Carla, fica olhando lá para ver se está na direção certa. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Todas essas pastas... Não, você abriu uma. Peraí, vamos lá. Todas essas pastas aqui são conteúdos de esboços e mensagens. Dentro de cada uma delas tem muita coisa. Por exemplo, eu vou abrir a pasta aqui, ó. A mais 100. Aqui nós temos mais de 200 esboços. Olha o tanto de esboços aqui, ó. E tudo isso vai ser compartilhado com você, né? Levantar mais um pouquinho, tá? Eu tenho aqui também, deixa eu ver, sobre liderança. Ó, sobre liderança, conteúdo específico. Eu tenho aqui a pasta mais nova, é essa aqui, ó, que são só sermões expositivos. E são sermões pregados recentes. E tem a mensagem aqui que eu nunca preguei. Por exemplo, vamos ver aqui um sermão expositivo aqui. Olha isso aqui, pregado num congresso lá em Conchal. Estourado. Despertando verdadeiros adoradores, ó. Aí. Olha só isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Vejam que são conteúdos completos. Olha aqui, ó, tema, texto, introdução. Olha o tamanho dessa introdução necessária. Transição, tópico, subtópico, aplicações, muita referência bíblica. Tudo isso aqui vai estar à sua disposição. Tudo isso aqui é conteúdo bíblico, irmão. São centenas e milhares de conteúdo de esboço, fora que vai nascer estudando com você. Vai nascer muita coisa boa, tá bom? Meus queridos, de todo o meu coração, muitíssimo obrigado, tá? Pastor, o senhor ainda tem os seus livros só em e-book, PDF. Quer me ajudar? Quer comprar em e-book, PDF? Eu repasso para você, sim. Chegamos ao final da nossa live. Esse vídeo vai ficar publicado, mas vai também para o nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito, eu estou tentando monetizar meu canal. Me ajuda lá, dá uma moralzinha, tá? Espalhando o nosso canal. E não esqueça de seguir o Instagram, Instruídos _, porque lá vai ter dica de pregação, vai ter publicação sobre pregação, vídeos sobre pregação, vai ter muita coisa boa lá, com o favor de Deus. A todos vocês que são meus amigos, que têm me apoiado, que têm motivado o nosso mistério, que têm orado por nós de todo o coração, meu muito seu obrigado. Seu pai botou aqui e ainda tem livro seu. É, ó, papai tá dizendo que ainda tem livro. Ó, quem tá no Maranhão e quer comprar livro, ó, ainda tem, qual gente. Que tem, olha. Qual que tem, meu sogro? Seu Gonçalo, qual que tem aí? Benção, ó, ainda tem. Então, meus irmãos, está inaugurado, está aberto, está selado o projeto Instruídos. Mais alguma dúvida? Você pode me chamar no particular, ou chamar a Carol, a gente vai conversando. Deus abençoe, vamos fazer uma oração agora, agradecer a Deus. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da pauta. Isso, orar encerrando, né? E aí estamos aqui à disposição dos irmãos, tá bom? Do bônus extra você falou, né? Do bônus extra. Sim, vai ter conteúdo extra de cursos que a gente vai fazer. Estou para lançar um curso aí, ó, uma conferência maravilhosa com o tema Antes da Mensagem, além da homilética na casa de Cornélio, no sermão de Estevão. Tem muita coisa boa. Vamos orar? Querido Deus, entregamos diante de Ti esse nosso propósito. Que o Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado. Obrigado pelos amigos preciosos que a gente tem, que aqui nos acompanharam, pessoas novas que vão chegar por aqui. Está em Tuas mãos, Pai. Já temos um aluno. Eu te agradeço pela vida do Gustavo. Também temos a nossa irmã Érica, que vai estudar conosco. E outros mais que estarão junto conosco nas aulas particulares. Pai, que o Senhor nos ajude a de alguma forma contribuir, para que quando pessoas forem ouvir uma mensagem, ela seja bíblica, cristocêntrica e principalmente
feita com o esforço e empenho de alguém que cavou, que buscou, que se dedicou. A todos os pregadores da nossa nação, abençoa. Usa-os em tuas mãos. Que eles não se corrompam, mas guardem o compromisso do temor de pregar somente o que a tua palavra diz. Que não haja invencionice, que não haja mentiras nos púlpitos, falsa profecia, que não haja aplicações que ferem o texto, mas que possamos, ungidos e guiados pelo Espírito, ser iluminados para a pregação bíblica e eficaz. Eu desejo que todos os pregadores sejam usados nas tuas mãos. Aqueles que pregavam e desistiram, Pai. Aqueles que têm um sonho de pregar, visita-os agora e reanima-os. Não deixa-os desistir. Esta irmã, este irmão, este jovem, esta jovem que quer pregar, Senhor, motiva, incentiva o ministério dele e dela. Os pastores que têm dificuldades em construir um esboço, uma mensagem, ajuda-os para a glória do teu nome. Nós abençoamos todo o teu povo, declaramos paz, saúde e prosperidade em tudo, sobretudo na vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, querido. Beijo no coração, depois eu vou voltar no vídeo e vou responder a todos, curtindo, deixando meu comentário. Não deu para me ver quase ninguém, mas vou voltar e vou ler todos os comentários. E não esquece de compartilhar. Instruídos, pregadores, instruídos sempre pensam melhor. Deus abençoe.